Caio, a gente estava falando antes da interrupção da capacidade ou incapacidade das correntes políticas brasileiras de montarem uma convergência em relação ao crime organizado. Eu ia explorar um pouco mais isso até com ele, porque é algo que, pelo menos para a gente na reportagem política, divide claramente. E a gente vê a impossibilidade de evoluir ali, talvez até numa coordenação, né? O governo federal batendo bastante nessa questão da PEC da segurança pública e parece que está migrando para esse projeto aí. Agora tem esse projeto da lei antifacção também, que o governo federal apresentou. Isso aí vocês têm uma visão sobre isso? Eu ainda não fiz análise porque esse projeto, na verdade, ao que consta, está na Casa Civil ainda, não chegou nem no Congresso. Mas toda iniciativa que venha do governo federal, mesmo por razões óbvias, eu me considero 100% oposição política ao atual governo, mas se for um projeto que encarece o custo do crime, que dificulta a vida do criminoso, em especial que endurece regras para a progressão do regime de cumprimento de pena, vai ter meu apoio. Aí, segurança pública tem que ser tratada como suprapartidário, como eu mencionei. Secretário, quero voltar aqui no tema da insuperação aí desse problema, porque assim, nós vimos os governadores, por exemplo, de direita do Brasil, se articularem várias vezes para várias propostas. Por que não fizeram isso? O senhor fala aqui, 3 anos foi chamado uma única vez. O que impediu vocês de terem uma atitude proativa, de reunir os governadores de direita, os secretários de segurança desses estados e aparecer em Brasília, bater na porta e falar, olha, vocês não procuraram a gente, mas a gente veio apresentar uma solução? É importantíssima essa pergunta, porque na verdade isso aconteceu. Nessa leniência, nessa negligência do governo federal, nós criamos um grupo chamado SulMasp, que reúne os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Esses estados que representam 70% do escoamento do mercado ilícito que vem, inclusive, de outros países, falando do tráfico internacional de drogas. Nós compartilhamos base de dados. Aquilo que o governo federal pensa em fazer um dia, nós já fazemos com esses estados do SulMasp. Depois nós avançamos para outro consórcio, para o COSUD, que é o consórcio que reúne os estados do Sul e do Sudeste. E detalhe, em todas as assembleias legislativas dos estados, essa legislação foi aprovada, este compartilhamento de base de dados, de informação, de núcleo de inteligência, e a gente não precisou colocar na Constituição, simplesmente nós começamos a realizar essas reuniões com os secretários de segurança, comandantes gerais das polícias militares, delegados gerais das polícias civis, nos reunimos, na prática, depois consolidamos a segurança jurídica aprovando as leis nas assembleias legislativas, isso já acontece, inclusive com grandes apreensões, com operações nas fronteiras, dando segurança jurídica para o policial. Nós tivemos policiais, nosso policial da Rota, que operou lá no estado do Mato Grosso do Sul, operou. E qual é a segurança jurídica? Essa legislação aprovada. Para além disso, o CONSESP, que é o Conselho de Secretários de Segurança Pública de todo o Brasil, nós apresentamos ao presidente Hugo Mota 8 propostas de alterações legislativas, das quais 4 já foram aprovadas, superando essas barreiras. E no CONSESP nós temos secretário de Segurança Pública do governo do PT, secretário de Segurança Pública de governos da direita, enfim. Então, a gente vem tratando isso, mas claro que fica aí até um recado e uma sugestão para o governo federal que também faça isso. Volto a dizer, se chamarem o secretário de Segurança Pública, a gente vai estar disposto a colaborar. Derrite, você teve um contato relevante com o governo americano recentemente e trouxe ao governo americano o que você sabe sobre as ramificações internacionais do PCC, por exemplo. A gente tem visto pelo noticiário o governo americano adotando uma postura extraordinariamente agressiva, militarizada, do ponto de vista do combate ao narcotráfico internacional. Você espera que o Brasil entre nessa lista americana? Eu creio que não. Acho que a nossa intenção, a intenção do governo americano, quando me procurou aqui na Secretaria de Segurança Pública, foi colher informações a respeito do PCC. Hoje existe um contato com o consulado aqui, com a agência de inteligência do consulado, e com a agência de inteligência da Secretaria de Segurança Pública e das polícias, o DIPOL e o Centro de Inteligência da Polícia Militar, passando informações para o governo americano de membros do PCC, do Primeiro Comando da Capital, que eventualmente residem nos Estados Unidos. Nosso objetivo é exatamente esse, entre aspas, um acordo de cooperação para que a gente possa fornecer ao governo americano as informações daqueles indivíduos que nós temos certeza que pertencem ao Primeiro Comando da Capital, a maneira como eles atuam. E qual é o objetivo do PCC? Hoje, o Primeiro Comando da Capital, a grande receita deles é o tráfico internacional de drogas.
a exportação da cocaína pelo Porto de Santos. Infelizmente, nós temos uma marca no Brasil, o segundo maior exportador de cocaína do mundo hoje é o Porto de Santos, só perde para o Porto de Guayaquil, no Equador. Então, o governo americano, que não sofre tanto com essa exportação, porque a cocaína que sai do Porto de Santos majoritariamente vai para a Europa, África e Ásia, porque o cartel mexicano detém o controle majoritário da cocaína que entra nos Estados Unidos, mas para eles é interessante, porque já tem membros do PCC morando, vivendo nos Estados Unidos. E no que eles podem ajudar? Desculpa, William. Claro, não, prossiga. Eles não só podem ajudar, como o atual cônsul americano, que assumiu recentemente aqui o consulado em São Paulo, teve um financiamento muito grande. A última unidade dele foi a Colômbia, participaram inclusive com projetos, com equipamentos, com softwares, com estruturação, financiando o aparelhamento da segurança pública naquele país. A gente busca, inclusive, o apoio financeiro. Derrite, com a experiência política que você tem, está claro para você que a questão do combate ao narcotráfico hoje na Casa Branca é muito mais abrangente do que o que você acabou de descrever, que são operações técnicas que eu, da minha experiência de repórter lá atrás, já detectava há mais de 30 anos. A preocupação, por exemplo, dos Estados Unidos com a Tríplice Fronteira implicou em vários momentos da nossa história, com vários governos, com operações mais ou menos ajustadas, bem certinhas, de combate às ramificações internacionais do narcotráfico e também do terrorismo político. Agora é diferente. Agora o que os americanos estão propondo é praticamente um reordenamento político desta parte do mundo em função do combate ao narcoterrorismo. É outra maneira de encarar. E aí, como é que nós ficamos? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer a lição de casa. Primeiro tem que colaborar, sem abrir mão da soberania nacional, não é isso que a gente está propondo, longe disso. Eu acho que o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem que assumir a responsabilidade, tirar as vaidades políticas de lado, as divergências político-partidárias e, de fato... Que você acabou de dizer que são insuperáveis. Não, são superáveis, plenamente superáveis, mas tem que ser tratado como tal. E, realmente, dar uma resposta à altura do que é praticado. Não é normal a gente ver granadas sendo lançadas por drones e a gente não ter a classificação como terrorismo. E mais do que isso, não é normal um criminoso ser preso 30 vezes por um crime grave. O Brasil é um dos pouquíssimos, talvez o único país do mundo, que prende 30 vezes o mesmo criminoso. Nós prendemos aqui na Zona Sul um criminoso condenado a 90 anos de prisão. Ele foi liberado por um indulto humanitário para tratar de uma doença. Ele foi preso assaltando um carro forte, com 2 fuzis 762 e 2.000 munições, coletes, simulando ser da Polícia Federal. Esse retrabalho, essa reincidência criminal, ou a gente agrava e torna o país sério, um país que responde, onde o criminoso vai cumprir adequadamente e proporcionalmente as penas pela gravidade dos crimes que ele comete, ou fica o sistema de porta giratória como é até hoje. Mas, secretário, o senhor está trazendo aqui a premissa do Estado de Direito em que há julgamento, né? A gente falha depois de soltar o criminoso antes do tempo. Mas há um Estado de Direito, há de alguma forma demorado, mas ele acontece. O que Trump está fazendo é assassinar, matar o que ele diz que são narcotraficantes que estão nos barcos. Quer dizer, é um acesso a um problema, é uma ferramenta de solução que foge completamente, inclusive, para a compreensão das democracias. É por aí a solução? O que é responder institucionalmente a uma ação como essa dos Estados Unidos? Eu acho que isso acontece porque os estados, eu conheço poucas ações do governo americano em outros países, tá? Mas se isso aconteceu é porque o país falhou. E a gente tem a obrigação com a população brasileira de não falhar mais, de dar uma resposta à altura. Não é possível que a gente ache normal o Comando Vermelho ter um monopólio da distribuição da energia, da internet, que o Comando Vermelho faça um X em uma residência, numa comunidade ou num barraco e obrigue aquela família a sair de lá e ele assume o papel do Estado. A gente não pode achar isso... O dia que a gente normalizar isso, é a falência do Estado. Dá para acabar com o PCC e Comando Vermelho ou só o trabalho de vocês é conter, sendo bem realista e pragmático? Sendo bem realista, se não desse para acabar... Eu sei que é difícil falar sobre isso, é polêmico. Eu fui criticado quando eu fiz uma comparação e eu não falei sobre os meios pelos quais o presidente Nayib Bukele conseguiu. Eu desconheço. Eu, inclusive, pretendo visitar no que vem El Salvador. Mas eles conseguiram. Era o país que tinha um índice de homicídios por 100 mil habitantes de 109 por 100 mil. Hoje está menos de 2 por 100 mil. Ele controlou
Ele estancou as quadrilhas, o crime organizado, e a força que o Estado brasileiro tem para dar essa resposta é muito maior do que está mais complexo, claro que sim. São Paulo conseguiu chegar a 6 por 100 mil e não precisou fazer o que o Bukele fez. Baixo de 6. Hoje o Estado Sim. de São Paulo, o nosso número, os 3 anos seguidos nós batemos Ou o seja, recorde. nós não precisamos destruir instituições do Estado de Direito Concordo. Eu concordo. para conseguir números melhores de criminalidade. Concordo, mas a legislação tem que ser adequada. A gente não pode permitir que um criminoso seja preso 30 vezes assaltante de carro forte. Mas colocar o Bukele como referência não acaba nublando esse debate, secretário? Exatamente pelo que falamos aqui, a condição do Estado de Direito e o que ele deixou de fazer lá? Não, eu creio que colocar o Bukele no debate, não como exemplo, eu fui muito criterioso e cuidadoso quando falei que eu não conheço os meios pelos quais ele atingiu esse objetivo. Antidemocráticos. Enfim. Antirrepublicano. Mas Em massa, né? se você fizer uma pesquisa hoje para a população, o que mais a população quer é a força do Estado no sentido de conter as organizações criminosas. E digo mais, quem mais sofre com as organizações criminosas do Brasil é a população que vive nessas comunidades. Porque é o Estado paralelo agindo na vacância e na negligência do Estado, esse sim o Estado que deveria atuar.